Olá, jovens! Olha eu aqui de novo com vocês para mais uma revisão de conteúdo de aula de física. E aí, pessoal, o que nós estávamos trabalhando na aula passada? Nós aí falamos sobre a parte de estática dos fluidos, certo? Falamos de hidrostática, definimos o que é um fluido, definimos também a pressão num sólido, não foi isso? E nós precisamos também desse conceito para fazer e trazer para a pressão nos líquidos, certo? E nós fizemos também o cálculo dessa pressão nesse líquido e nós vimos que está relacionado a algumas grandezas, certo? Vamos ver em quais grandezas isso está relacionado? Então se liga lá, olha só. Vamos aí fazer uma revisão de conteúdo que nós sabemos que é necessária para a nossa resolução de exercícios, ok? Então nós vimos que a variação da pressão, ela não depende da área de uma piscina ou da área desse fluido, e sim depende da profundidade em que você está considerando o cálculo dessa pressão, ok? Então nós vimos aí que depende da profundidade, tá? E quando eu estou trabalhando com líquidos, com fluidos, nós vimos que a pressão aumenta com a profundidade, que é diferente do que? Lá da camada atmosférica, né? Nós vimos que quanto mais elevada a camada, a pressão diminui, certo? E nós vimos que para os líquidos, para os fluidos, né? Porque podemos ser vários tipos de substâncias, né, pessoal? Pode ser água, como foi usado aí no exemplo da aula passada, glicerina, e pode ser outros fluidos também, tá? Mas nós vimos que em qualquer fluido, essa pressão, ela varia com a profundidade. E nós vimos que quanto maior a diferença desse nível, ou seja, maior aí a profundidade, maior vai ser essa pressão, ok? Nós vimos isso daí, tá bom? O que nós vimos também? Nós vimos que a cada 1 atm, pelos exemplos que nós fizemos, nós temos aí um aumento de 10 metros, né? A cada atm aí para 10 metros, ok? Foi um cálculo que nós fizemos. E o cálculo da pressão no interior do fluido, nós vimos pela equação fundamental da hidrostática, ok? E nós vimos que para fazer esse cálculo aí, utilizamos essa equação fundamental da hidrostática, que é dada pelo quê? A pressão no ponto que você está considerando. Lembrando que esse ponto aqui, geralmente, ele é o ponto que está mais abaixo, tá? É igual à pressão no primeiro ponto, mais a nossa diferença ou nosso aumento de pressão, que é ρgH, correto? Onde o que? Nesse caso aqui, ó, nós podemos também adaptar essa relação e nós utilizamos essa outra relação quando, pessoal? Quando o nosso ponto, primeiro ponto, está na superfície desse fluido. Quando ele está na superfície desse fluido, a pressão que está exercida nesse ponto é justamente a pressão atmosférica, certo? E aqui, ó, para você calcular em qualquer ponto dentro de um fluido, sendo que o primeiro ponto está na superfície, para calcular a pressão em qualquer ponto, eu vou somar essa pressão aqui mais essa diferença de pressão, ok? Foi isso aí que nós vimos. Olha só o nosso spoiler, daqui a pouco tem atividade de sala, ok, pessoal? Galerinha, olha aqui comigo. Vocês entenderam ali a diferença? A gente vai utilizar a mesma equação fundamental ali da hidrostática para poder fazer o cálculo de pressão no ponto. Olha só ali no slide rapidinho. Aqui é quando eu considero o quê? Aqui é quando eu considero um ponto qualquer, ok? Então você tem aqui, ó, tá aqui. Nós vimos que isso aqui é independente das dimensões, está variando com a profundidade. E nós temos dois exemplos. Se eu colocar um ponto aqui, se eu colocar um ponto aqui e um ponto aqui, eu posso calcular a pressão nesse ponto por essa equação, ok? Aí nesse caso eu precisaria calcular aqui, ó, essa diferença aqui, tá bom? Quando eu pego um ponto, que eu vou chamar aqui, ó, de P0, que está acima, que está na superfície, a pressão que está nesse ponto
é a pressão atmosférica devido à camada de ar. Aí eu já faço a adaptação para essa outra equação aqui. E aqui, pessoal, toda vez que ele pedir a diferença de pressão, eu calculo por essa partícula. Toda vez que ele pedir a pressão total, é só somar a pressão no primeiro ponto que está sendo considerado. Entendido isso, pessoal? Olha só, vocês viram o spoiler ali, né? O que que tem na próxima aula? Atividade de sala. Então fiquem comigo e até mais. Tchau, tchau. De volta, o que que nós vamos fazer? Que nós vimos aí na aula passada de revisão de conteúdo, exatamente a atividade de sala. Então vamos lá, olha só, nós vamos fazer atividade de sala, onde nós vamos aí fazer resolução de atividade e também tirar as nossas dúvidas, entendido isso? Então, vamos para o primeiro exercício, a nossa primeira questão aqui, quentinha, saindo do forno. Vamos ver o que que tem aqui. Em um edifício, tem uma caixa d'água de 2 metros de largura e 3 metros de comprimento e 3 metros de altura, tá bom? Então, aqui eu tenho a caixa d'água, deixa eu só fazer um desenho lindo, maravilhoso aqui. Tá aqui a nossa caixa d'água, né? Então, aqui eu vou considerar aqui uma... Ok? Então, eu tenho, olha só, de altura... Tá aqui a altura, 3 metros. Eu tenho aqui 2 de largura, ok? E eu também tenho aqui 3 de comprimento. Mas aí nós vimos, pessoal, na aula de revisão, que o que vai importar para calcular a pressão, tá aqui o nosso fluido, né? Para calcular a pressão em qualquer ponto aqui, vai ser o quê? A diferença de nível, né? No caso, a altura, ok? Então, só para lembrar dessa informação. Vamos continuar aqui. Para aumentar a pressão da água nas torneiras, um bombeiro sugeriu que se colocasse no mesmo local uma outra caixa de maior capacidade, olha só, se liguem aqui, com 3 metros de largura, 3 metros de largura, então aumentaria isso aqui para 3 metros de largura, 4 metros de comprimento, ou seja, aumentaria esse cara aqui para 4 metros de comprimento e 3 metros de altura, ou seja, eu permaneceria com essa mesma altura aqui, ok? Então, na situação 1, 3 metros de altura, na situação 2, 3 metros de altura. Ele somente mexeu o quê? Na largura e no comprimento, ok? Então, aqui imagine o seguinte, ó, tá aqui a nossa caixa, tá? E aqui tá fornecendo a água, né? Para as torneirinhas aqui. Então, aqui tá fornecendo a água para a torneira. O que que a pessoa tá querendo fazer aqui? Poxa, eu queria aumentar a pressão na água da torneira. O que que falaram para essa pessoa? Olha, tu aumenta o comprimento e a largura da caixa e mantém a altura, certo? Qual é a pergunta aqui? Você concorda com a proposta da pessoa, do bombeiro? Explique. Pessoal, o que que nós vimos na aula de revisão? Que para eu aumentar a pressão em qualquer ponto aqui, ou seja, e que vai se refletir aqui, ó, na nossa torneira, para eu aumentar a pressão nesse ponto, eu tenho que mexer no comprimento e na largura? Não, o que que está relacionado pela nossa equação? A nossa equação do aumento de pressão está relacionado com a densidade, com quem? Com a gravidade e com a altura. Então, se eu quero aumentar a pressão nesse ponto aqui, o que que eu teria que fazer na situação 2? Aumentar o quê? A altura desse recipiente. Então, nesse caso, a gente não concorda, pois, como a altura da caixa não variou, a pressão continua a mesma, entendido, pessoal? Então, para ter aí um aumento nessa pressão do jeito que está falando, eu poderia sim manter a largura de 2 e o comprimento de 3 metros. O que que eu teria que fazer? Aumentar a altura desse recipiente, uma caixa com uma diferença de nível maior, né? Ok? Entendido, pessoal? Análise? Beleza, então vamos continuar. Olha só. Na 2, eu tenho que na figura ao lado, suponha que a pressão
seja 2 atm, ou seja, a pressão em 1 nesse ponto aqui. Então, essa pressão aqui, ó, 2 atm, ok? E que em 2 tenhamos quanto? Em 2, eu vou ter aí 4,5 atm, ok? Então, tá aí a nossa pressão em atmosférico, né? Se por meio de um piston a pressão em 1 for aumentada para 6 atm, responda. Então, aqui, olha só, professora, mas na figura a pressão, né, no ponto 1 não é 2? É 2, pessoal, ok, é 2. Mas aí o que acontece? Eu vou ter um pistão e esse pistão vai aplicar uma força nesse ponto. E eu vou aumentar isso daí. Olha só, se eu mostrar para vocês, isso é relativo a eu fazer isso daqui, ó. Deixa eu só sair aqui rapidinho, só para vocês observarem. Olha só, eu vou colocar aqui, ó, deixa eu abrir para vocês e mostrar, tá aqui o nosso simulador. Então, o pistão vai ser mais ou menos, está sendo mostrado aqui, ó. Tá aqui a mão da pessoa, ok? Então, eu posso falar aqui, eu vou trocar isso aqui por água, tá? Deixa eu trocar isso aqui por água, pronto. Deixa eu colocar mais água aqui dentro desse negócio aqui. Tá aí, coloquei mais água, ok. Pessoal, então, lá na situação, imagine o seguinte. No ponto aqui, imagine essa primeira moléculazinha de água aqui, que tá bem aqui, ó. Ó, tô tocando aqui, vocês estão vendo? Então, aí, imagine que aquela pressão é 2 e aqui no outro ponto é 4,5. Como é que eu faço para aumentar a pressão no primeiro ponto? Eu venho aqui com esse pistão, ó, você pode ver aqui, ó, que tá marcado 0 aqui. Eu venho aqui, ó. Se eu fizer isso daqui, ó, tá vendo, ó? Nessa primeira partícula eu tô conseguindo, vocês podem ver ali no mostrador, ó. Eu tô conseguindo aumentar a pressão. Ok? Então, se eu aplico uma força aqui, ó, lá naquelas primeiras moléculas lá, eu estou aumentando a pressão. E isso, gente, vai se refletir aonde? No ponto mais abaixo, certo? Entendido isso? Então, eu posso fazer esse aumento de pressão aí. Bom, voltando para cá então, olha só. Voltando para cá. Vamos aqui continuar, ok? Então, tá ali, ó. Aumentei, vamos responder o seguinte. O que que ele está pedindo aqui? Qual será a pressão? Qual será o aumento, no caso da pressão? O aumento, né, dessa pressão aí, em nenhum ou em qualquer ponto do líquido. Então, é isso que ele quer saber. Se o pistão fez isso aí, qual vai ser esse aumento? Então, vamos lá, olha só. Lembrando que o aumento é dado por aquela parte da equação que é ρGH, não é isso, pessoal? Então, vamos lá, ó. Essa diferença vai ser justamente a pressão do pistão menos a pressão do ponto 1, porque lá no ponto 1 eu já tinha pressão, certo? E vocês viram lá, através do simulador, que eu posso aumentar a pressão ali em cima se eu tiver uma pressão colocada. Então, nesse caso aí, o aumento dessa pressão vai ser o quê? O que eu tinha, certo? Menos a pressão total do pistão. Então, eu estou aumentando em quanto naquele ponto? Eu estou aumentando em 4 atm, certo? Então, se o pistão está aumentando a pressão e naquele ponto eu já tinha uma pressão, então eu vou ter o que? O aumento de 4 atm. Entendido isso, pessoal? Vamos continuar, olha só. O que que ele coloca mais ali? Em qualquer ponto do líquido, o aumento da pressão será igual, portanto, né, haverá um aumento de quanto? De 2 atm em qualquer outro ponto do líquido. Entendido isso, pessoal? Então, olha só. Vamos ver, então, por exemplo, na letra B, quando ele pede qual o novo valor da pressão em 2. Vamos só pegar aqui rapidinho, ó, para vocês verem. O nosso slide tá aqui, ó. Tá aí o nosso slide aí, ok? E eu tenho aqui a pressão no ponto 1, tá bom? Eu tenho a pressão no ponto 1 aqui, deixa eu pegar minha canetinha, que eu gosto muito dela. Então tá aqui, eu tenho a pressão nesse ponto aqui, eu tenho a pressão nesse ponto aqui. O que que ele falou? Ele falou que no 1 é 2 atm, certo? Ele falou que no 1 é 2 atm e que depois eu pego ali, ó, no 2 é 4,5, tá bom? Se eu tenho ali em qualquer ponto do líquido, aumentou 4, eu já tinha 2 no primeiro, então eu tenho um aumento de 2 atm em qualquer outro ponto do líquido. Nesse caso eu vou ficar com quanto? Eu vou ter ali, ó, em qualquer outro ponto, que vai ser o ponto 2 menos o primeiro ponto. Lembrando ali que o ponto 2, então, vai ser a diferença aqui, ó,
que é colocado aqui, ok? Vai ser 4, que eu calculei aqui, mais 4,5 do ponto 2. Tá bom, pessoal? Quanto eu vou ter aí? 8,5 ATM, ok? 8,5 ATM, tá, pessoal? Então, aqui é só trocar, tá? 4 aqui, ok? O 2 é do nosso primeiro, né? Então, em qualquer outro ponto, eu vou ter aumento de quanto? De 4, ok? Eu vou ter aumento de 4. Então, se no ponto 2 eu tinha 4,5, se lá no ponto 2 eu tinha 4,5, se o pistão fez esse aumento de pressão de mais 4, então lá no ponto 2 eu vou pegar o que eu tinha, mais o do aumento do pistão. Se eu pegasse um ponto logo abaixo, e que nesse ponto logo abaixo eu tivesse, em vez de 4,5, por exemplo, eu tivesse aí 6,5. Qual seria o aumento da pressão naquele ponto ali? Justamente, vai ser o 6,5 mais o 4 de lá. Eu teria quanto? 10,5. Entendida essa lógica? Então, se eu tenho uma pressão nesse ponto aqui já e uma pressão nesse outro ponto, se eu venho por meio de algum objeto e faço um aumento de pressão aqui, certo? De 4, eu vou pegar esse 4 e vai ser refletido em qualquer outro ponto do líquido. É só você fazer a soma. Tá bom, pessoal? Então, vamos continuar. Olha só. Vamos aqui para uma questãozinha do Enem para ver como nós podemos aplicar. Olha só. Um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as válvulas de descarga está esquematizado na figura, ok? Ao acionar a alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o nível no vaso até cobrir o sifão, tá bom? De acordo com o teorema de Steven, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Lembra que nós falamos, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Isso aqui é o que fala o teorema de Steven, tá bom, pessoal? Assim, a água desce levando os rejeitos até o sistema de esgoto. Então, tá aqui, ó, a alavanca, ok? O tanque, aqui é a boia de enchimento. Aqui você tem um tubo, aqui tu tem uma diferença de nível, né? E o sifão, olha só, ele tá bem aqui, ó. Ok? Tá aqui o sifão aqui, tá bom? Vamos ver o que ele está querendo que nós analisemos aqui. A válvula da caixa da descarga se fecha e ocorre seu enchimento. Em relação às válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia de água, ok? Que é esse tipo de sistema aqui dado na figura. Então tá aqui, ó, a nossa válvula de descarga, olha só onde ela tá aqui, ó, ok? Ela se fecha, como é falado aqui, tá bom? E ocorre o enchimento ali. E ele está falando que é um sistema que proporciona maior economia de água, que um dos objetivos, né, pessoal, aperfeiçoando os vasos sanitários, é isso daí. Bom, a característica de funcionamento que garante a economia é devida a... Então, vamos lá. Eu estou fazendo o quê? Vamos aqui. Ó, tá aqui a água, certo? Tá aqui a água, ok? Se eu estou com esse tipo de sistema aqui, o que eu estou querendo economizar, pessoal? Estou querendo economizar água, né? Então, essa distribuição de água aqui, eu tenho um sistema eficiente para que essa distribuição, ela seja sempre com um volumezinho menor, ok? E aqui justamente está relacionado também à pressão. Quanto maior a profundidade, maior a pressão, eu vou utilizar menos água aí. Então, aqui, olha só, ele pergunta justamente o que está atribuído a essa característica aí de funcionamento. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, lá na letra E, a eficiência da válvula de enchimento do tanque. Eu tenho ao diâmetro do distribuidor de água. Dependendo do diâmetro, né, gente, aqui vai cair o mesmo volume de água, né? Então, não está relacionado a isso daí. Tem também a eficiência da válvula, é que a eficiência ela está relacionada se vai encher rápido o tanque ou não, né? Então, o volume aí também vai ser o mesmo. Ele coloca aqui também a altura do nível de água no vaso, ok? Essa altura do nível de água aqui vai estar relacionado à pressão. Aqui ele coloca a altura do sifão de água e, finalmente, na letra B, ele trabalha ao volume do tanque de água. Então, olha aqui a figura, ó.
A pressão no fundo dos dois recipientes é a mesma, independente do volume de água armazenada, tá bom? E nesse caso aqui a gente observa que a pressão que a água deve exercer para acionar o sifão depende apenas da altura da coluna líquida, não dependendo das dimensões do recipiente, ou seja, do volume de água nele armazenado. Assim, mesmo o pequeno volume de água armazenado, mas com altura suficiente para acionar o sifão, portanto, a economia se deve ao volume de água armazenada no tanque, como nós interpretamos lá. E ficamos aí com a letra B. Entendido, pessoal? Bacana, ali é uma questão também que trabalha mais a parte de interpretação, né? Galerinha, olha só, fiquem comigo que na próxima aula tem mais conteúdo de física para vocês, tá bom? Tchau, tchau!